noite. Então eu já quero iniciar a minha mensagem com esta afirmação no seu coração. Você tem um chamado. Diga isso ao irmão que está do seu lado. Diga, você tem um chamado. Para o irmão que está do outro lado, para realmente isso cravar no coração dele. Fala com convicção, queridos. Você tem um chamado. Queridos, essa é uma afirmação. É uma afirmação. Então, diante desta afirmação, uma grande verdade há. Qual? Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso, obra do além. Você sim foi planejado. Você sim foi planejada. Você sim foi desejado. Você foi desejada. Você foi sonhado. Você foi sonhada. Você é um sonho de Deus. Você toma posse disso? Então, diante disso, você tem uma missão. Diga, eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito. Eu tenho um destino. Queridos, obrigada, Éder. Se pensarmos bem, tudo começa por um chamado. Tudo inicia através de um chamado. Em Gênesis 1:5, a palavra de Deus vai dizer: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Deus chama as coisas e as coisas passam a existir. Deus chama. E queridos, nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que há 3 tipos de chamado. E o primeiro chamado é o chamado à existência. E isso inclui a minha vida e a sua vida. Deus te chamou à existência. O Senhor te deu vida. E hoje você está aqui. Deus te deu vida. Então o Senhor te chamou à existência. O segundo tipo de chamado é o que o Senhor te chama para relacionamento. O Senhor te chama para se relacionar com eles. E queridos, este é o forte dessa mensagem. Não é qualquer tipo de relacionamento. Nós somos chamados, diga, chamados para intimidade. Terceiro tipo de chamado. O Senhor nos chama para o serviço cristão. O Senhor nos chama para o serviço cristão. Então Deus, Ele nos criou para relacionamento. Deus te criou para relacionar com Ele. Queridos, se você sair só com essa frase, dessa porta para fora, iniciar a sua segunda-feira com essa frase, já valeu. Toda a ministração de hoje, Deus te criou para se relacionar com Ele. Então, primeiro Deus nos chama para este relacionamento, para esta adoração. Deus nos chama para algum lugar, para fazer alguma coisa. Primeiro, Ele te chama para adorá-lo. Você se lembra de Adão? Deus criou Adão para este relacionamento e só depois deu uma missão para Adão. Então, nessa noite, há um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Queridos, preste atenção, fique comigo. Se você entender que esse chamado é questão de vida ou morte, a sua vida vai mudar completamente. Se você entender que esse chamado para intimidade, para você é questão de vida ou morte, queridos, você já vai elevar essa mensagem para um outro patamar. Você já vai realmente prestar mais atenção. Porque, queridos, se você não levar essa palavra com essa seriedade, eu vou falar algo verdadeiro para você. O que, pastora? Você perdeu quase 1 hora aqui. Se você não levar essa palavra com essa seriedade, esse chamado de Deus para a sua vida com seriedade, querido, você só veio passear hoje aqui. Amém? A palavra hoje, ela vai apertar um pouquinho. Então saiba disso. A intimidade com Deus não é para alguns. A intimidade com Deus não é só para a pastora, não é só para o pastor, não é só para líderes. A intimidade com Deus é para todos, diga todos. Todos. E a palavra do Senhor lá em João, Evangelho de João 7:37, nós vamos ver que Jesus, ele brada de uma maneira bem alto. João 7:37 vai dizer assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus
se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém é sedento espiritualmente, se alguém deseja conhecer-me verdadeiramente, venha a mim. Há um chamamento do Senhor para aqueles que têm sede, para aqueles que creem, para aqueles que desejam. O Senhor o chama, o Senhor deseja se revelar a esse tipo de pessoas. Senhor, chama-nos, queridos, para uma intimidade, para uma profundeza mais, a sair do raso e a mergulhar nele, porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer, para realizar na sua vida. Você crê nisso? Então diga um amém bem alto, amém. Eu creio, o Senhor está me chamando para esse tempo de intimidade. Queridos, todos nós somos chamados a viver a palavra de Deus. A palavra de Deus que já foi revelada para nós. Todos nós somos chamados a viver e obedecer a Bíblia. Somos chamados a viver tudo que a palavra de Deus nos direciona. Não simplesmente caminharmos apáticos. Não simplesmente caminharmos cômodos. Mas nós somos chamados a viver essa poderosa palavra. Projeta para mim Mateus 6,33. A palavra do Senhor vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Queridos, a Bíblia, ela é linda. Diga, a Bíblia é linda. É maravilhosa. Porque a Bíblia, ela coloca todas as coisas no seu devido lugar. A Bíblia, ela vai supervalorizar o que precisa ser valorizado. E a Bíblia, ela vai tirar o valor daquilo que não é importante. Então a Bíblia, ela vai dizer que buscar a Deus, buscar o seu reino, buscar a justiça de Deus é a coisa mais importante para nós. É aquilo que deve tomar prioridade nas nossas vidas. E aquilo que tanto nós achamos que é importante, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que é outras coisas. É outras coisas. Por exemplo, para o homem moderno, para o homem atual, dinheiro é tudo. Dinheiro é tudo. Está sempre ali fazendo algo em busca do dinheiro. Mas a Bíblia vai dizer que dinheiro é, digam comigo, outras coisas. É outras coisas, porque Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Outro exemplo, queridos, né, que para o homem, para algumas pessoas, é muito importante o que, pastora? Casar, ter alguém. Meu Deus do céu, tem para algumas pessoas casar, encontrar o amor da vida, ter alguém, é a coisa mais importante dessa vida e do mundo. E a Bíblia, ela vai falar sobre essas questões afetivas, que primeiro é Deus, depois é outras coisas. Depois é outras coisas. Tudo, queridos, tudo que o ser humano supervaloriza, dinheiro, namoro, sucesso, diplomas, cargos, sonhos pessoais, Deus chama tudo isso de outras coisas. Outras coisas. Porque a ordem correta de prioridade do cristão deve ser, pelo menos, né, poderia viver isso com mais na integridade, é Deus primeiro. Deus primeiro em tudo. Deus primeiro onde, pastora? Deus primeiro em tudo. Deus primeiro nas suas finanças. Queridos, quando cai o salário lá na conta, Deus primeiro. Você já tira a 10ª parte primeiro. Essa é a maneira que o cristão caminha. Deus em primeiro lugar em tudo. Amanheceu o dia, Deus primeiro. Levanta, já faz a sua oração. Tira lá 5, 10, 15 minutos, para quem pode, 1 hora na presença de Deus. Que precioso! Ler a palavra, alimentar-se da palavra. Queridos, pensa, você que precisa tomar decisões importantes no dia, você que tem pessoas que precisam, né, da direção, você que tem pessoas abaixo ali, dependendo da sua voz, do seu comando. Como é que você sai de casa sem buscar Deus primeiro?
sem pedir direção para Deus, sem apresentar o seu dia a Deus. É como que se você sai para a guerra desarmado. Você sai desnudo. Queridos, primeiro Deus aonde, pastora? No nosso relacionamento. Queridos, vai iniciar um relacionamento, vai iniciar um namoro. Você já deve ser muito claro com a pessoa. Que tipo de clareza? Você já deve chegar nele ou nela e já falar: ei, aqui você já vai ocupar o segundo lugar, porque o primeiro lugar já tem dono. Antes de te conhecer, eu conheci o meu Deus. Então, meu filho, aqui eu sou crente. E deixa eu te falar mais. Vai ter dia que eu vou amanhecer na igreja e anoitecer. E você vem junto também, porque eu quero um sacerdote para meus meninos. Deus primeiro já coloca lá. Você não quer, então a fila anda. Bora para o outro, vamos ver se o outro também quer. Eu lembro muito bem que Maxwell fez isso comigo. Primeiro dia de namoro, Maxwell me chamou pra gente assistir um filme super romântico, Batman. Vamos assistir Batman no primeiro dia de encontro. E depois a gente foi tomar milkshake. E ali tomando milkshake, ele me fala, eu ali plena, né, com meu milkshake, e ele me fala: tenho duas coisas para falar para você. Primeiro, Deus falou que você é minha esposa. Segundo, eu tenho um chamado de ser pastor, mas eu não tenho nada. Não tenho nada. Então, Maxwell, ele já no primeiro dia de namoro, ele já falou do seu chamado. E eu não sei quem foi mais doido, se foi ele ou eu de aceitar. Se foi ele de falar no primeiro dia de encontro, de já falar do chamado dele, ou eu de aceitar essa situação. Mas há uma coisa que eu nunca falei, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar. Eu sou físio, né, e Maxwell veio, né, desse mundo de jogar bola, ele veio machucado. E um dia atendendo ele, igreja, né, colocando ali o aparelho nele, deixei ali no box e eu fiz a sessão de eletroterapia e saí do box. E eu me lembro muito bem desse dia que quando eu saí do box, eu ouvi uma voz audível, não sei, né? Isso aí foi a minha experiência. Uma voz audível que disse assim: este é o seu esposo. E queridos, quando você ouve uma voz, para onde que você vai olhar? De lado, né? Você ouve uma voz, você vai olhar de lado, né? Mas o que me chama muita atenção, e eu me lembro assim, foi que quando eu ouvi essa voz audível, este é o seu esposo, eu olhei para cima, a voz veio do alto. Eu me lembro muito bem que eu já ia atender outro paciente, eu parei e olhei para o alto. E eu voltei lá para o box que Maxwell estava e falei: oi, você falou alguma coisa? O Maxwell estava jogando, acho que era um joguinho lá no celular. Estava lá no aparelhinho tomando choque. E ele até assustou, falou: não falei nada. Então foi por causa dessa voz audível que eu também quis lá nesse encontro, quis conhecer, né? Mas depois dessas histórias, nossa, fica para o encontro de casais, né, amor? Fica para o encontro de casais. Então, queridos, a ordem correta da prioridade de cristão é Deus primeiro. Quantas mulheres eu atendo, meu Deus do céu, que querem servir ao Senhor, que amam a presença do Senhor, mas o esposo não, porque lá no início não alinhou essas coisas que é tão fundamental. Então, queridos, essas coisas devem arder no nosso coração. Esse chamado deve ser algo convicto que arde no seu coração. Diga assim comigo: Deus me chama. Deus me chama. E, queridos, atender a esse chamado é, como eu disse antes, questão de vida ou morte. É questão de vida ou morte.
viver o propósito ou não viver, passar a eternidade com Deus ou não passar. Queridos, é sério demais. Viver uma vida em abundância nessa terra, neste mundo caído ou não. Então, deixa eu te perguntar, como está a sua paixão por Jesus? Não responda rápido, não. Pense, seja sincero com você. Como está a sua paixão por Jesus? Como está aquela chama do primeiro amor aí dentro de você? Como está? Pense um pouco mais. Como que está isso aí dentro de você? Você ainda continua apaixonado por Jesus? Queridos, de verdade, o que te fez tomar um banho, fazer igual a Marilza, colocar a melhor beca, ela sempre fala isso, vestir a melhor beca, sair de casa e vir para cá? O que te fez? Qual é a motivação? O que realmente te trouxe para cá? Reflete nisso. Como está o seu amor por Deus, o seu amor por Jesus? Deixa eu cavocar um pouquinho mais sobre a sua intimidade com o Senhor. Como está a sua vida de oração? Você já imaginou se Maxwell de repente assim fala assim: não, hoje nós não vamos ter culto de celebração, nós vamos fazer esse tempo aqui de 2 horas de oração. A gente, né? 2 horas na presença, buscando uma intimidade. Isso para você soa como o quê? Com alegria ou com um sacrifício? Como que está a sua paixão para o Senhor? Como que está a leitura da palavra de Deus, a Bíblia? Queridos, você chora ao ler as Sagradas Escrituras? Ao ler e meditar, ela ainda entra no seu coração, assim, ainda escorre ali uma lágrima? Porque, queridos, quando nós dobramos os nossos joelhos, somos nós que falamos com o Senhor. Mas quando a gente abre a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com a gente, falando com você. Ainda arde aí? Deus quer revelar coisas maravilhosas para você, através da intimidade com Ele. Hoje eu vivi uma experiência linda com o Senhor. Linda, linda, linda. São as minhas experiências. E você vive das experiências daquilo que os outros contam? Colecionando a experiência dos outros? Indo até os outros e fala: ore por mim, faça algo por mim, mas e você? O véu foi rasgado, queridos. Você tem livre acesso. Amém? Deus não quer só revelar, mas Ele quer relacionar. Deus não quer só relacionar, mas Ele quer te usar para a glória do nome dEle. Então, para isso, para viver essa intimidade, esse chamado, é necessário atender essa voz que te chama. Eu não tenho dúvida que Deus está chamando aí, já tem coraçãozinho aí que já está aquecido, quentinho, porque o Senhor está falando ao seu coração. É Deus te chamando, não tem nada a ver comigo, mas com o Senhor te atraindo para este lugar de encontro, intimidade. Queridos, na nossa geração, infelizmente, o entretenimento, as facilidades, o conforto e a tecnologia, ela tem levado as pessoas a se distanciarem de Deus cada vez mais. Tudo isso tem afastado as pessoas de Deus cada vez mais. Porque, queridos, são tantas coisas, são tantas distrações, são tantos banquetes, são tantos afazeres, que Deus ele vai ficando para último plano. Há muitas concorrências com o Senhor. Há muitas coisas que concorrem com Deus. E você precisa ter um posicionamento. Como filha e filho de Deus, um posicionar. Diga-se comigo: Deus em primeiro lugar. Isso deve ser inegociável. Inegociável na sua vida. Queridos, porque
o contrário disso, esse não buscar Deus, esse não colocar Deus em primeiro lugar, esse afastamento, ele terá como resultado, digam comigo, apatia, frieza espiritual, indiferença. Digam comigo, indiferença, descompromisso. Amém? São esses os resultados de uma vida afastada de Deus, de uma vida onde Deus não é prioridade, onde não se prioriza a resposta a esse chamado à intimidade. E queridos, nós vamos já para o texto que nós vamos meditar. Fiz uma breve introdução e hoje eu lendo o texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, o versículo 14 até o 22 nós vamos ler. E eu estava então vendo ali a maneira como Jesus exorta a igreja de Laodiceia. E esta igreja, ela estava vivendo uma apatia espiritual. Uma mornidão havia se instalado naquela igreja. E Jesus exorta ela com veemência. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é, digam comigo, infeliz. Infeliz sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho, Jesus aconselha, que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles o quê, queridos? Aqueles o quê? Olha Jesus falando. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Amém? Nesta passagem, então, queridos, nós vemos Jesus exortar a vida espiritual da igreja de Laodiceia. Queridos, fiquem comigo. Quando eu disser igreja, Jesus não se refere a edifício, a templo, mas Jesus estava referindo aos crentes da igreja de Laodiceia. Vocês concordam comigo? Amém? Porque quando Jesus fala igreja, não se refere, a paredes, mas sim a pessoas. Amém, queridos? Porque são as pessoas, são os crentes que formam o corpo daquela congregação. Então a igreja de Laodiceia, que ficava na cidade de Laodiceia, localizada ali na Ásia Menor, os membros daquela igreja estavam totalmente inundados no ritmo e no estilo de vida daquela cidade. E para você compreender melhor, as palavras de Jesus nesta passagem, eu vou aqui falar algumas características da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela era conhecida por sua riqueza e poder econômico. Na cidade havia uma escola de medicina e ela era conhecida, olha só, por desenvolver remédio para a visão. Na cidade havia prédios importantes e as pessoas que moravam ali eram consideradas muito ricas.
Laodiceia era conhecida também por produzir uma lã especial. Então, queridos, a área, né, de confecção de tecidos era muito forte naquela região. Olha só, Jesus ele traz uma linguagem para o povo entender. Laodiceia também, queridos, ela era rodeada. A cidade de Laodiceia ficava rodeada por cidades circunvizinhas que tinham fontes de águas termais. Vocês estão comigo? Por exemplo, a cidade de Hierápolis possuía fonte de águas quentes. Ficava ali próximo ali de Laodiceia. E as pessoas iam para lá para serem curadas, né? Para tomar banho daquela água que ela era considerada medicinal. E a outra cidade vizinha, chamada Colosso, possuía fonte de água gelada. Então, né, que ela ali era uma região montanhosa que havia então concentração de geleiras. Pessoas também passavam ali para se refrescar, para tomar daquela água potável, aquela água fresquinha. Então, Laodiceia era uma cidade, né? Ficava na rota comercial ali. Ela era uma cidade muito rica e próspera. E da mesma maneira, a igreja de Laodiceia era muito rica. Ela tinha tudo, diga, tinha tudo. Tinha tudo. Porém, aos olhos de Jesus, quando Jesus olha para aquela igreja, Jesus escreve então aquela carta, né? Através do apóstolo João, né? Então, Jesus diz para a igreja de Laodiceia: sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o seu problema, igreja de Laodiceia? É que você não é fria e nem quente. O seu problema é que você é morno. O seu problema é que vocês são mornos. É como se Jesus dissesse àquela igreja: vocês se tornaram apáticos e descompromissados. Vocês se tornaram indiferentes espiritualmente. Vocês se acham ricos, vocês acham que tem tudo, mas eu olho para vocês e vejo vazio em vocês. Vocês estão mornos. Olha as palavras de Jesus. Queridos, Jesus não alisa. Vocês estão mornos. Agora o que vem é forte. Diga, é forte. E Jesus complementa dizendo: e o comportamento de vocês me traz náusea. Estou a ponto de vomitar. Queridos, este sentimento de nojo que Jesus ele relata aqui, a gente não encontra em nenhuma passagem da Bíblia, porque Jesus ele era extremamente relacional. Jesus ele era extremamente, né, andava com multidões. Jesus se relacionava, mas este tipo de sentimento Jesus nunca havia citado antes, apenas aqui. Jesus disse: estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Porque, queridos, vocês vão de concordar comigo. Água morna é ruim, né? Amém? Só os gaúchos que não... Eu falei água morna. Cadê a irmã Rosane? Água morna, né, irmã Rosane? Água quente dá para tomar o chima, né? Água morna é ruim demais. Nossa, a gente vai para Cuiabá e colocamos, né, a água lá em 2 litrão, lá na garrafa de 2 litros. E aquela correria lá, a água fica lá no carro. E vai fazer os corre, o carro fica fora, né? Tá ali tomando sol. Chega lá 1h da tarde, você tá com aquela sede assim lá em Cuiabá. Você pega aquela água, água morna, só que em Cuiabá não é morna para quente, né? Você tá doido. Meu Deus do céu, é ruim demais. Queridos, aquela água não mata a sede. Ela é difícil de deglutir, de ingerir. Ela é desagradável. E eu concordo com Jesus. Chega a dar até nojo, né? Você bebe assim, aquela água assim, morninha. Não desce legal. Dá vontade mesmo. Queridos, então Jesus traz esse exemplo de água quente e de água fria, de um cenário comum da região daquele povo, né?
eles eram rodeados por essas fontes de águas termais. Então Jesus traz esse exemplo, né? Para trazer clareza de qual que é a clareza, qual que é o despertamento para a igreja. Ei, igreja, vocês precisam ser úteis. Vocês precisam ser úteis, porque água quente cura, água fria refrigera, traz alívio. Então, queridos, para manter essas propriedades, né? Essa propriedade da água quente, essa utilidade da água fria, olha que máximo isso. Essas águas, elas precisam estar ligadas às fontes. O que acontecia? As pessoas iam até essas fontes, né? Porque elas queriam dos benefícios dessas águas, e elas iam então ao lugar onde que tinha água quente e pegava aquela porção de água quente para levar para suas casas para tomar banho. Mas só que quando chegava nas suas casas, aquela água que era quente, elas já estavam, diga comigo, morna. Tinha perdido a propriedade. Da mesma maneira, eles iam, né, até a cidade de Colossos para pegar aquela água fria ali da fonte. Mas quando chegavam até as suas casas, a água já estava morna, porque então perdia a temperatura original. Perdia então, queridos, né, no caminho aquilo que era original, porque foi retirado-se da fonte. Vocês já pegaram? Saiu-se da fonte, desligou-se da fonte, perdeu a utilidade. Perde-se a utilidade quando se retira. Então Jesus disse, que bom que vocês fossem frios ou quentes. Muitas pessoas interpretam errado essa passagem, né? De ser frio, acha que é para Jesus está mandando para ser do mundo, né? O quente é o crente na igreja. Não, queridos, Jesus está falando de ser útil para a obra, de utilidade. Amém? Então, por que a água fria? A água fria, ela tem uma utilidade de trazer refrigério, de alívio, de matar a sede. A água quente, ela tem utilidades medicinais, ela cura. E a água morna, diga, não serve para nada. Não serve para nada, ela não cumpre nenhum papel, não tem nenhum valor, queridos, ela não refresca, ela não cura. Sabe, queridos, imagina Deus dizendo para alguém, isso é forte, dizendo para alguém assim, fulano, para mim você não serve. Forte, né? Você não serve para minha obra. Por quê? Porque você é morno. Porque você é morna. Mas aí essa pessoa, ela pode até, né, questionar o Senhor e responder, mas Senhor, eu prego bem, eu canto, eu toco, eu danço, eu faço a obra, eu aconselho. Mas o Senhor diz, não serve, porque é morno. Porque é morno. Queridos, morno não cura. Morno não mata a sede. Morno não traz alívio. O Senhor te chama para ser frio ou quente. Amém? Frio ou quente. Não és frio e nem é quente. Por que será? Não és frio e nem quente. Diga-se comigo, porque afastou-se da fonte. Quando você afasta da fonte, quando você não atende a este chamado para a intimidade que o Senhor nos chama nesta noite, você perde as características originais. Perde as características originais. Porque a água quente e a água gelada, elas só permanecem com essas propriedades porque elas ficam ligadas às fontes. Se tirar elas das fontes, elas perdem essas propriedades. Elas perdem a utilidade. Quando é que a água fica morna? Quando é que a água quente fica morna?
Quando ela sai da origem e vai para longe do seu Criador. Quando é que a água fria fica morna? Quando ela se afasta da fonte, ela perde o frescor. Queridos, quantos aqui tinham uma fé refrescante? Talvez aqui no meio, dessa igreja, talvez aqui tem pessoas que tinham uma fé refrescante. Aquela fé que curava. Pessoas chegavam até você e diziam: uau, é muito bom te ouvir, porque de você sai algo que preenche a minha vida. Quantos aqui já ouviram? Tem algo diferente em você? Quantos aqui já foram procurados por pessoas? Ore por mim. Quantos aqui já viveram essa experiência de: onde que é que você vai? O que você está fazendo? É bom estar do seu lado. É gostoso te ouvir. Quando você abre a boca, há um refrigério para a minha alma. Quando você fala de Jesus, eu sinto a presença dEle. Suas palavras traziam cura. Suas palavras traziam refrigério. Seu louvor fazia a diferença. E hoje não há mais esse brilho. Hoje não há mais esse impacto. Hoje as suas palavras, elas são pesadas. Há rancor no coração, há mágoa, há feridas profundas que te esconde no meio de tanta dor. E cada vez mais você fica distante dessa fonte. Mas nessa noite o Senhor te chama para essa intimidade com Ele, para voltar para este lugar de fonte. Versículo 19 e 20. O Senhor Jesus diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, todas as cartas que Jesus escreveu às igrejas, vocês entendem quando eu falo Jesus, né? Sempre ele iniciava com algum tipo de elogio. Ele fazia algum elogio àquela igreja. Mas a carta para a igreja de Laodiceia, Jesus não passou a mão nos crentes dali. Jesus não fez nenhum elogio. Mas aí a gente se depara com o versículo 19 que nós lemos, onde Jesus fala: mas eu só disciplino quem eu amo. Talvez para você essa palavra hoje ela veio com um peso, mas o Senhor tem urgência em te chamar para a obra que Ele tem na sua vida. Talvez você se afastou da fonte, e hoje é um chamamento para essa intimidade. Logo abaixo ele diz: eu não desisti de você, arrependa-se, estou à porta do seu coração batendo. Atenda ao chamado e volte a um relacionamento de intimidade comigo. Eu vou te restaurar, eu vou te purificar, eu vou te restituir. Tudo que você perdeu, as propriedades, as utilidades, tudo eu restauro. Há um chamamento do Senhor. O Senhor deseja devolver a utilidade para você. Voltar ao original, aquilo que você é. Voltar à essência. Há um chamamento para nós voltarmos à fonte. Ah, queridos, decida então voltar a essa fonte e caminhar coladinho com Jesus.
voltar a viver os planos, os propósitos que Deus tem para a sua vida. Queridos, mornidão não serve para nada. Mornidão não serve para nada. Ela nos leva para longe da fonte. Ela nos leva a perder o amor de Deus, o amor por Deus, pelas coisas de Deus. Ela nos afasta. Mornidão não serve. A mornidão não causa impacto algum. Ei, Deus te criou com planos lindos. Deus te criou com planos lindos. Tanto que é verdade. Olhe para os dons e talentos que Ele te deu. Olhe para as habilidades que Ele te deu. Ele não retirou nada de você. Está tudo aí. Está tudo aí dentro. O que falta é voltar para a fonte. É um posicionar, é voltar para essa fonte. Porque, queridos, nele, a palavra do Senhor diz, como nós já lemos no início, quando nós estamos nele, quando nós buscamos ele, a palavra diz que do nosso interior fluirão rio de águas vivas. E este rio, que ele transbordará em você, irá derramar na vida de outros. Coloque-se de pé. Aleluia, Jesus. Eu declaro que nessa